Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais esse papo. A gente vai falar bastante sobre COP26 e também o que esperar depois da COP, principalmente no panorama aqui no Brasil. Eu sou a Flávia Bela Guarda, sou gerente no Centro Brasil no Clima e coordenadora de Justiça Climática no Climate Reality Brasil. Também sou fundadora da Youth Climate Leaders e da La Clima, uma rede de juristas para a mudança climática. Eu estive presente nessa COP, como eu tive nas últimas duas COPs também presentes, e estou aqui para contar um pouco para vocês as minhas impressões e pontos altos e baixos da COP26. Tivemos os dois, né? E é importante a gente fazer essa análise trazendo os pontos que são bons, os pontos que não são tão bons assim, principalmente para a gente pensar como que o Brasil vai caminhar nessa jornada de descarbonização o ano que vem e nos próximos anos. A COP, para quem não sabe, é uma conferência das partes, onde todos os países do mundo se encontram nessa conferência da ONU para debater a agenda climática. E a agenda climática hoje ela é uma questão de geopolítica. Hoje ela dita caminhos do mundo e a gente precisa estar sempre muito de olho. O mercado de carbono é um exemplo disso. Eu acredito que esse vai ser o mercado que vai acabar guiando a nossa economia no futuro, e o Brasil precisa ser um protagonista nisso, que ainda não é, mas tem tudo para, e ainda bem que a gente tem pessoas extremamente gabaritadas aqui no Brasil para olhar para esse cenário. Mas entendendo que a COP é esse momento, que o mundo se reúne para falar de mudança climática, que todos os países estão lá, os chefes de Estado estão presentes, setor privado está presente, sociedade civil está presente, é um momento em que a gente consegue ter um termômetro de como a agenda está caminhando e o que se espera para os próximos anos. Essa COP, ela foi muito importante por vários aspectos, mas um deles é porque contou 5 anos das NDCs que os países desenvolveram depois do Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele foi firmado na COP21 lá em Paris, que foi um acordo que foi assinado e retificado por todos os países ainda na COP, mostrando esse engajamento para uma descarbonização do mundo, que foi muito positivo ter o endosso de todos os países, e eles saíram com uma lição de casa, que era para fazer a sua NDC, que é a contribuição nacionalmente determinada. Legalmente falando, ele não tem peso, mas é uma forma dos países mostrarem tanto para os seus cidadãos como para o mundo as metas de mitigação que eles querem, que eles vão implementar para redução de carbono na atmosfera. O Brasil tem a sua, como os outros países também. E nessa COP foi o momento desses 5 anos depois dessa NDC feita. E todo mundo esperava um comprometimento, uma ambição muito maior dos países, que infelizmente não aconteceu. Então, o Brasil, inclusive, deixou a desejar quando apresentou a sua NDC na COP, mostrando muito pouca ambição nas políticas a serem adotadas e com muito pouca clareza nas políticas a serem adotadas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A COP ela tem também como objetivo fazer com que a gente consiga manter o aquecimento da Terra até 1,5 graus Celsius. Mas, infelizmente, a gente sai dessa COP sabendo que isso não é possível. A gente está olhando para 2,7, a gente está olhando para um aquecimento ainda maior da Terra. O IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, esse ano, se não me engano, em agosto, setembro, lançou o 6º relatório do IPCC, que é um relatório extremamente confiável, feito por pessoas gabaritadas do mundo inteiro. Temos em torno de uns 20 cientistas brasileiros que fazem parte do IPCC, e nesse relatório ele traz com muita pesquisa mesmo, enfim, literaturas do mundo inteiro e pessoas que estudam isso há anos. Ele mostra que 3 coisas já são irreversíveis no aquecimento global. São esses 3, o degelo, o aumento do nível do mar e a mudança dos oceanos. E sabendo que nós já temos algumas coisas irreversíveis em relação à pauta climática, em relação à crise climática, a gente precisa ter cada vez mais urgência no agir. E 2 caminhos são fundamentais: descarbonização e adaptação. E são coisas que foram, inclusive, muito cobradas na COP esse ano. Mas sabendo desse cenário e sabendo que essa crise ela já está aqui e ela já existe, a gente precisa ter cada vez mais ambição e comprometimento dos países, o que foi muito esperado dentro dessa COP, cada vez mais esperado dentro das COPs. Mas a gente teve alguns, por mais que a gente não tenha, a gente tem agora certeza de que 1,5 graus Celsius de aquecimento global a gente vai acabar passando,
Isso com certeza vai trazer outros efeitos que o IPCC, o ano que vem, na próxima etapa do relatório, vai mostrar para a gente o que mais é irreversível e o que mais a gente precisa fazer. Mas a gente já tem clareza em caminhos a seguir. A COP, ela trouxe alguns pontos importantes, por exemplo, um acordo de mais de 100 países para redução de metano, que foi muito importante. Nós tivemos o início do fim do carvão, quando empresas do setor privado, empresas com muita relevância mundial, falaram que vão parar de financiar produtos e cadeias que usem carvão. Foi um ponto muito positivo, porque é o início do fim de uma era de carvão, que ficou muito, muito intitulado nessa COP. A gente teve o artigo 6º na COP, o mercado de carbono, que conseguiu andar um pouquinho mais, a gente conseguiu ter algumas estruturas básicas definidas para o mercado de carbono, mas ainda é necessário muita discussão, porque a mudança climática ela é injusta por si só. Os países que mais contribuem para o aquecimento global são os que menos sofrem as consequências, e os países que menos contribuem para o aquecimento global são os que mais sofrem as consequências. Então, a régua ali, ela já não é justa por si só, e quando a gente fala do mercado de carbono, são sempre as grandes potências ditando as regras, deixando sempre aqueles que realmente precisam de ajuda fora do debate. Então, é um tema que precisa se desenvolver, mas ele precisa, com muita agilidade, criar diretrizes para que o mundo comece a trabalhar dentro desse mercado de carbono. E foi um dos highlights da COP, né? Todo mundo de olho no artigo 6º e o que estava acontecendo nas negociações. Alguns fechamentos foram feitos, mas tem muito, muito ainda para aprofundar. Financiamento foi um outro tema falado na COP, com muita relevância, mas algumas coisas a desejarem, como, por exemplo, perdas e danos, que países desenvolvidos praticamente tiraram o seu corpo do jogo, falando, não, a gente não vai financiar para perdas e danos para os países, por motivos que, na minha opinião, não são válidos, porque são países que já estão sumindo. Infelizmente, nós temos países nas ilhas do Pacífico, por exemplo, que estão praticamente embaixo d'água, de algumas ilhas estarem comprando pedaços de terra na Austrália para fazer a migração da sua população. Então, é um tema que foi muito pouco falado nessa COP, que é a migração climática, e que, ao meu ver, é um dos temas mais complexos dentro da crise climática e que precisa ser abordado com muita constância e muita seriedade, porque nós estamos falando de uma locomoção em massa no mundo, de pessoas que não vão ter mais casa. E isso já está acontecendo, inclusive no Brasil. A Enseada da Baleia é um caso de migração climática que a gente tem aqui no Brasil, que vale super a pena. Recomendo vocês assistirem o Amanhã é Hoje, que é um documentário que conta a história dessa população ribeirinha que teve que fazer toda uma migração porque o pedaço de terra que eles viviam deixou de existir. O mar e o rio se juntaram e aquele pedaço de terra não existe mais. Então, isso, infelizmente, vai ser cada vez mais frequente e um tema ainda muito pouco abordado, como perdas e danos, que seria uma forma de mitigar um pouco essa situação, de prover para esses países ajuda financeira para que eles consigam se desenvolver economicamente de forma limpa, não está acontecendo, e é muito sério. Um outro tema na COP, que também foi muito abordado, a questão dentro do financiamento, a gente teve muitas bilaterais. Então, nos corredores, países se conversavam, organizações se conversavam, e financiamentos foram acontecendo muito mais nos corredores do que algo mais efetivo. Nós temos os fundos que o próprio Acordo de Paris, como outros acordos durante as COPs, foram criados para auxiliar os países em desenvolvimento e as ilhas do Pacífico, mas a gente precisa de muito mais. O número é para casa do bilhão, de muitos bilhões, para que a gente consiga fazer uma ajuda efetiva para os países que realmente precisam. Um outro tema que é um tema muito caro para mim, que é a justiça climática. Ele, infelizmente, não foi tão abordado nos corredores da COP, porém, a sociedade civil clamava por justiça climática. Eu tive a oportunidade de participar da Marcha pelo Clima, aconteceu na sexta e no sábado, eu só pude estar presente no sábado. Foram 150 mil pessoas do mundo inteiro na marcha pedindo uma única coisa: o que nós queremos? Justiça climática. Quando nós queremos? Agora. E ver a sociedade civil representando ali o mundo inteiro, clamando por justiça climática, desde crianças a senhores de idade,
pedindo isso e clamando por isso foi muito emocionante, porque a sociedade civil ela acaba sendo aquele termômetro, né, para onde nós queremos ir e como nós queremos ir. Mas na rua aquilo pulsava, aquilo pulsava. Antes de entrar na COP, você sentia, inclusive, nos portões da COP, sempre a gente tinha algum tipo de manifestação, e justiça climática era o tema mais abordado. Só que daí você entrava na COP e pá, tinha um gap. E nos corredores da COP você raramente ouvia falar sobre isso. Então, e o nosso papel como sociedade civil na COP era, inclusive, enfatizar essa temática, porque a justiça climática ela precisa estar no cerne da discussão do mercado de carbono, do financiamento, da perdas e danos, enfim, da adaptação, da mitigação, ela precisa soluções baseadas na natureza, a gente precisa ter isso no centro da discussão para que a gente comece a criar resultados diferentes. Infelizmente, a gente ainda está pensando com a cabeça da estrutura do passado para criar soluções para essa crise que é tão nova de como enfrentar como humanidade. Então, a gente precisa ousar, pensar fora da caixa e pensar diferente e, principalmente, trazer representatividades diferentes, que foi um ponto, no meu ver, forte na COP como sociedade civil. Infelizmente, a COP, quem tem a caneta na mão, né, as negociações, aqueles que têm a palavra para guiar se a gente vai por um caminho ou para o outro, a gente sabe que acaba sendo um recorte muito mais masculino, como tem sido na história da COP, e com pouquíssima representatividade. Mas, em contrapartida, a sociedade civil, principalmente a brasileira, foi maravilhosa. A gente tinha 2 Brasis na COP. A gente tinha o pavilhão do governo federal, que inclusive levou a sua maior delegação da história do Brasil, só perdeu para o tamanho da delegação dos Estados Unidos, eram quase 100 pessoas na delegação do governo federal para o pavilhão do Brasil. E também nós tivemos o Brazil Action Hub, que é um espaço da sociedade civil. E o Brazil Action Hub surgiu na última COP, na COP 24, na COP 25, desculpa, em Madrid, porque o governo federal acabou não tendo pavilhão e o Brasil precisava de um espaço, de uma representatividade, e a sociedade civil ocupou esse lugar. E por isso, esse ano a gente continuou com o Brazil Action Hub, mesmo tendo pavilhão, porque infelizmente essa comunicação ela ainda não está acontecendo. Mas eu sonho com o Brasil na COP que seja apenas um lugar em que o governo, a sociedade civil e o setor privado coexistam e consigam, de forma harmônica, trabalhar em prol da agenda climática. E vamos torcer para que o ano que vem a gente já tenha essa COP de um único Brasil e não de 2 Brasis tão separados. Mas no Brazil Action Hub, nós tivemos a maior delegação jovem da história brasileira, o movimento indígena, o movimento quilombola, o movimento negro, estavam presentes com muita, muita força. Eles estavam com presença no palco, ocuparam lugares de fala. Nós tivemos a Tchai Suruí, que foi a única brasileira na abertura da COP. Nós tivemos manifestações deles nos corredores, na rua, na frente da COP, na marcha. Eu acompanhei muitos desses jovens, eles estavam ali realmente passando a mensagem e falando com pessoas estratégicas o tempo inteiro para mostrar a sua voz, e mais do que a voz, o posicionamento e mostrar que nós também somos parte disso, e principalmente nós somos os que mais sofremos as consequências disso. Então, vocês têm que nos ouvir, precisam nos escutar. E ver esse espaço acontecendo, ver esses recortes, né, ocupando esses espaços da COP, e por ver que era a sociedade brasileira que estava, assim, arrebentando nisso, foi maravilhoso. Eu fiquei muito orgulhosa como brasileira de ver o Brazil Action Hub pulsando vontade, capacidade e muita lucidez para abordar a pauta climática da forma que precisa, com muita seriedade também. Então, isso foi muito, 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 muito interessante. E a COP, ela traz aquela sensação é uma mistura de sentimentos. Um outro exemplo muito importante, e que 2 pontos, na verdade, eu percebo numa crescente nas COPs, como que a pauta está indo para o território. Então, porque a COP, ela acaba orbitando um lugar uma camada muito fina e até elitista da sociedade, numa camada onde
dificilmente aquilo é traduzido de forma palatável para a sociedade como um todo, e mais ainda, como que isso aterriza no território e políticas são criadas para beneficiar as pessoas e manter a dignidade, manter emprego, fomentar a economia de uma forma verde. A gente está num momento de ruptura que todas essas mudanças estruturais são necessárias. Mas quando você vê, nessas últimas 3 COPs principalmente, os municípios, os estados, se tornando protagonistas da pauta, é maravilhoso. E o Brasil, ele tem mostrado isso muito bem. Nós tivemos prefeitas, prefeitos, secretárias, secretários, governadores e governadoras do Brasil na COP, mostrando que eles estão preocupados e, mais do que isso, alguns municípios já possuem o seu inventário, o seu plano de ação climática, análise de risco climático, e a gente vê os gestores preocupados em como traduzir isso para as políticas e para que seja implementada o quanto antes, pensando no desenvolvimento a longo prazo da cidade. E por que isso é importante? Vou trazer um exemplo. A cidade do Recife é a 16ª cidade mais vulnerável do mundo, segundo o relatório do IPCC. A análise de risco climático mostra que daqui a uns 60 anos, 70 mais ou menos, alguns pedaços da cidade já vão estar um pouquinho mais embaixo da água por conta do aumento do nível do mar. O gestor, sabendo disso, ele vai construir uma escola naquele bairro? Não, ele precisa entender esse cenário de crise para, com o tempo, e fazendo talvez uma migração daquele pedaço do bairro para um outro lugar da cidade, fazer todo um preparo de adaptação das pessoas que moram naquela região. Então, como trabalhar isso é extremamente complexo. E, por mais que a gente tenha que pensar global a mudança climática, as soluções estão a nível locais, a gente precisa aterrissar. Então, ver os nossos municípios cada vez mais ganhando protagonismo nisso me enche de esperança, ao mesmo tempo que também é muito trabalho pela frente. Nós temos aí mais de 5 mil municípios no Brasil, e eu estou falando de uma parcela muito pequena de municípios que já estão nesse movimento, mas é importante começar, e o nosso trabalho agora é fazer com que isso se espalhe por todo o Brasil. E nós tivemos também a maior delegação de governadores da história do Brasil. Foram 12 ou 14 governadores, me fugiu o número exato agora, mas foram quase 14 governadores que entre a primeira e a segunda semana passaram pela COP e endossam o movimento Governadores pelo Clima. Então, também preocupados e também querendo aprender mais sobre a agenda, trazendo isso para dentro do programa de mandato, entendendo formas de financiamento para trazer para os seus estados respectivos, de forma a ajudar o Brasil. A gente, inclusive, teve a oportunidade de fazer uma conversa dos governadores com o Príncipe Charles para que estivesse naquela troca, para que eles pudessem mostrar como é o Brasil e o que cada estado está fazendo, e para que o Príncipe Charles falasse das possibilidades de financiamento para o nosso país. Então, esse movimento aconteceu e foi muito especial, foi muito único e, enfim, principalmente para o Brasil, para essas portas que se abrem para potenciais financiamentos. Além disso, a COP, a gente sempre sai da COP com aquela mistura de sentimentos. Ela ainda é um mal necessário. Ela é um mal necessário porque é a forma que a gente consegue ter esse termômetro do que está acontecendo no mundo, mas ela ainda precisa mudar algumas estruturas, porque enquanto nós não tivermos representatividade suficiente dentro dessas mesas de negociações, dificilmente as soluções serão realmente justas. A gente vai estar sempre tendo soluções que beneficiam uma parcela muito específica da sociedade que já vem sendo beneficiada nos últimos anos de negociações. Então, esse movimento da sociedade civil ocupar, falar e começar a mostrar que eles também precisam ocupar esses espaços é fundamental. O dia que a gente tiver uma bancada de negociadores que representem realmente quem são as pessoas que estão ali na linha de frente sofrendo, aí eu começo a acreditar que a gente vai ser capaz de criar resultados diferentes. Mas para isso acontecer, a gente tem muito trabalho pela frente. E um desses trabalhos é furar a bolha. Coisa que eu acho que também aconteceu, eu acho não, com certeza aconteceu esse ano, porque eu nunca vi a COP ser televisionada da forma como foi. Todo dia nos jornais, em vários canais, aberto, fechado, em jornais impressos de grande circulação, não só no Brasil como no mundo, passaram 2 semanas falando sobre COP e mudança climática. Todo dia, 5 minutos aqui, 2 minutos ali, 4 minutos aqui, falando sobre mudança climática, em jornais que chegam na mão de pessoas que nunca pensaram sobre, é uma forma muito potente da bolha começar a ser furada.
E é porque também é sinal que é um tema que a mídia está entendendo que é muito importante, porque afeta tudo e todos, em todas as estruturas e todos os setores da sociedade. A crise climática, ela intensifica as desigualdades já existentes e ela traz desafios novos que a gente, como ser humano, precisa aprender a lidar. A Covid é um exemplo disso. A Covid veio e a gente precisou se adaptar e a economia quebrou e, enfim, tudo praticamente quebrou e ficou estagnado. Por quê? Porque o modelo como a gente vive hoje não é sustentável em diversos aspectos. A mudança climática vem para intensificar todas essas crises, mas principalmente para abrir essa janela de oportunidades para que nós, como humanidade, possamos criar uma sociedade regenerativa, uma sociedade resiliente, onde, quando nós recebermos outras ondas de Covid, por exemplo, com certeza terão outros nomes, a gente consegue se manter como sociedade, a gente consegue fazer uma transição justa de trabalho, a gente consegue manter a economia rodando, a gente consegue manter as pessoas, os jovens dentro da escola e as crianças. A gente precisa mudar toda a nossa estrutura. E a COP acaba sendo o termômetro, a bolha está sendo furada, mas tem muito trabalho pela frente. A crise climática, ela precisa de todo mundo remando na mesma direção, o que torna ainda as suas resoluções ainda mais complexas. Muita gente me pergunta, e o que vai ser depois? E mais importante do que a COP é o que a gente faz depois da COP, porque nós sabemos, temos a nossa NDC, o Brasil sabe, muito até pela sociedade civil, com muitas pesquisas e relatórios, o próprio SEG, que mostra, enfim, o calcanhar de Aquiles do Brasil em relação a emissões por estados, por municípios, que é uma plataforma extremamente interessante que nós temos. A gente sabe o caminho, mas a gente precisa de mais mão na massa, a gente precisa de pessoas que estão liderando com a consciência de que isso é uma crise humanitária, para que isso seja abordado com a seriedade que precisa ser abordada. Sociedade civil está borbulhando de projetos, está borbulhando de ideias, e cada vez mais a gente vai descobrindo coisas lindas no Brasil a nível local, o que é muito importante. Ninguém melhor do que aqueles que vivem naquela região que já está sofrendo alguma alteração climática, seja a terra que antes plantava batata, agora só pode plantar mandioca, ou seja, aquela terra que a água começou a subir, está pela metade, eles estão se adaptando a isso, ou seja, um lugar que a seca está muito mais extrema do que o comum, ou são chuvas muito torrenciais que não eram antes, daí aquela oscilação entre ou alaga ou fica muito seco, ou alaga ou fica muito seco, e isso acaba interferindo em tudo, no preço do feijão, do arroz, da gasolina, as ondas de calor, principalmente para aqueles que moram em casas com telhas de eternite ou precisam pegar ônibus para ir para casa, acaba sendo muito mais insalubre fazer a ida e volta do trabalho. São diversos aspectos climáticos que mostram que a dinâmica da cidade está mudando. Então, a COP é fundamental, porque é aquele mal necessário, né, de ser fundamental ainda, porque a gente entende o termômetro em que o mundo está caminhando para a questão climática. Nós já entendemos o posicionamento do nosso país em relação a essa agenda, então a gente sabe o tanto de trabalho que a gente tem para fazer com que o Brasil se adapte a isso e, mais do que isso, se torne um protagonista mundial no enfrentamento à crise climática, porque nós temos total capacidade para isso e recursos para isso. O nosso país é muito rico em recursos naturais, em biodiversidade, em cobertura de área verde, e isso hoje é a maior riqueza que a gente pode ter e que a gente precisa preservar. E preservar para continuar existindo como humanidade. Então, quando essa narrativa começa a ser mais sedimentada na sociedade, as pessoas elas vão criando essa consciência. E é uma via de mão dupla, que é o nosso desafio, principalmente pós-COP e principalmente ano que vem. As pessoas pensam que precisam criar projetos megalomaníacos para o enfrentamento à crise climática. Muitas vezes é necessário, se a gente está falando de um plano de eficiência energética, trazer energia limpa para algum lugar, fazer a transição justa de uma área de trabalho para outra. Algumas coisas exigem uma complexidade de um grupo extremamente diverso de pessoas estudando aquela situação para a gente entender a melhor forma de resolver o problema. Mas, como indivíduo, nós temos a possibilidade de criar novos hábitos, mas nós temos principalmente duas ferramentas que qualquer pessoa tem capacidade de desenvolver de forma crítica: a empatia e o voto.
Se você desenvolve a sua empatia e entende que a crise climática ela não é justa por si só, você começa a entender as consequências e os reflexos da crise na vida das pessoas de diversas camadas da sociedade. E essa empatia faz com que você acabe, inclusive, alterando alguns hábitos por você entender que nós estamos todos conectados. Covid veio também para elucidar isso. O ar que respirou na China é o ar que respirou no Brasil e todo mundo ficou contaminado. A crise climática não é diferente. A gente está falando do único planeta Terra. E uma outra ferramenta que o cidadão tem é o voto. É inadmissível que nós tenhamos mais uma eleição no Brasil e que os nossos candidatos e candidatas não carreguem a pauta climática como parte transversal do seu programa de mandato, do seu plano de governo. A gente precisa usar hoje em dia um óculos da crise climática, da mudança climática, e com esse óculos olhar para toda a sociedade. Dessa forma, se a gente está falando de infraestrutura, educação, saneamento, agricultura, desenvolvimento econômico, enfim, tudo, a gente precisa ter essa lente climática, porque tudo está alterando de forma tão intensa, tão rápida, que se a gente não usa essa lente e define uma solução para infraestrutura para daqui 5 anos, sem contar com essas alterações que vão acontecer, todo esse trabalho vai para água abaixo. Daqui 5 anos vai precisar refazer, porque não pensou a longo prazo e não considerou os efeitos da crise dentro daquele território que aquela política foi desenvolvida. Isso é questão de economia de tempo, recurso e, principalmente, a possibilidade da gente conseguir resguardar a dignidade das pessoas que moram no nosso país, porque vai chegar. E se vai chegar, a gente precisa estar preparado, que a gente não seja só reativo às ações, mas que a gente consiga se adaptar antes que essas novas ondas cheguem em prol de uma sociedade que consiga sobreviver e viver dentro dessa nova realidade. Então, eu trago essa provocação da empatia do voto, que qualquer pessoa tem capacidade de desenvolver de forma crítica, e seja conversando com amigos, se informando de alguma forma, não precisa ser especialista, mas precisa entender que a crise climática já está batendo na sua porta, e é de a forma imediatista que ela está batendo na sua porta. Então, que todos nós tenhamos essa consciência para trazer representantes que também tenham essa consciência dessa sociedade regenerativa que precisa ser implementada. E lembrando que sociedade regenerativa não significa não se desenvolver economicamente, muito pelo contrário, todo mundo tem direito de se desenvolver economicamente, desde que seja de uma forma verde, de uma forma sustentável, para que isso se perdure a longo prazo, e não quebre como aconteceu no caso da Covid. Porém, a responsabilidade, ela não vem só do lado da sociedade civil, que é importante, porque a gente se conscientiza, cria uma nova demanda, e dessa forma o setor privado e até mesmo o setor político acaba sendo pressionado para que mudanças aconteçam. Então, essa conscientização da sociedade civil é fundamental. Mas, se a gente juntar toda a sociedade civil, não chega nem nos pés das emissões de carbono das 20 principais petroleiras do mundo, por exemplo, que emitem mais de 30% no mundo todo. Então, de novo, essa régua tem de equalizar quem é mais ou menos culpado. Essas grandes empresas, elas precisam sim mudar. E um outro ponto fundamental nisso, que inclusive vale a pena falar na COP, é a questão da litigância climática, que é um tema que está ganhando cada vez mais força. E eu fico muito esperançosa com isso, porque quanto mais a litigância climática ela se estrutura e ela vai criando jurisprudências e ela vai entendendo casos no mundo de empresas, inclusive aquele caso muito famoso que foi recente em Amsterdã, que a organização entrou contra uma ação contra a Shell, e a juíza falou, não, senhora Shell, você vai precisar, sim, criar um plano de mitigação muito mais ambicioso. Caso contrário, você vai precisar arcar com isso, 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 isso. Então, assim, ter uma ação falando para uma empresa petrolífera que não, você precisa mudar, isso mostra que as pressões vão começar a ser cada vez maiores, mas legalmente falando. Então, tanto governos quanto empresas privadas vão começar a ter um pouco mais de medo, caso elas não cumpram as metas que se comprometeram a. E ver a litigância climática ganhando esse corpo, ganhando essa força no mundo, é um ótimo caminho e um caminho fundamental para que a gente consiga se resguardar como cidadão, sabe, como humanidade, para pressionar
e ter esse peso legal perante os governos e perante as empresas privadas, que é um movimento que já começou e isso vai despontar, vai ser cada vez mais intenso esse processo de litigância climática, e estou feliz por isso, porque a gente precisa pressionar os grandes, a gente precisa pressionar aqueles que mais emitem para que eles também alterem a sua forma de negócio e mudem a forma como eles estão tão acostumados a trabalhar até hoje, que é essa transição justa, considerando principalmente os funcionários dentro daquele setor que a vida inteira trabalharam dessa forma, mas que vai precisar migrar. Então, por que não fazer isso de uma forma justa, entendendo a realidade dessas pessoas? Enfim, aí é uma outra discussão que a gente pode passar horas debatendo. A ideia aqui é só a gente pincelar coisas da COP. Então, eu encerro com a mensagem de que a gente tem muito trabalho pela frente. Todos nós temos a nossa possibilidade de contribuição para o enfrentamento à crise climática, seja desenvolvendo simpatia, seja tendo o seu voto utilizado de forma sábia e crítica, seja educação climática, que você se envolve em cursos, tem vários cursos disponíveis e isso está crescendo cada vez mais no Brasil, várias organizações que propiciam isso para você, seja você levando essa discussão dentro do seu trabalho, da sua escola, da sua família, seja, enfim, você mudando seus hábitos de alguma forma, o que você come, o que você veste, entendendo que tudo é sistêmico. Nós vivemos em apenas um mundo, respiramos o mesmo ar e bebemos da mesma água. E sem um ar puro, sem água limpa e sem terra fértil, nós não existimos na Terra. E esses três elementos estão correndo sério risco de deixar de existir muito em breve. Então, a gente tem essa opção, estamos aí na frente dessa bifurcação, seguimos fazendo de sempre, e o resultado, o precipício está ali na frente, a gente vai chegar nele, ou a gente altera para um desenvolvimento sustentável, dentro de tudo isso que a gente conversou nesse tempinho sobre a COP26. E eu tenho certeza que nós, como humanidade, temos total capacidade de construir essa sociedade resiliente. Nós temos a ciência, os dados, a tecnologia, a criatividade e a inovação. Ou seja, nós temos o que precisamos para conseguir criar essa nova realidade. E eu tenho certeza que é esse o caminho que a gente escolheu e é por lá que a gente está andando. Mas nenhuma mudança acontece de forma simples. As mudanças, elas mexem em estruturas, seja a nível individual, seja a nível coletivo, elas nunca são simples e fáceis. Então, essa mudança estrutural da sociedade não vai ser simples, não é fácil, mas ela já está acontecendo. E a gente precisa de todo mundo remando na mesma direção, com muita esperança, mas principalmente uma esperança propositiva. Nós temos aí um universo incrível de possibilidades e oportunidades para criar essa nova realidade. Eu tenho certeza que cada um aqui que está assistindo esse vídeo sabe aonde o coração bate forte e como pode contribuir. Seja a área que você trabalha, seja o que você gosta de fazer, a mudança climática ela é transversal a isso que você atua e a isso que você gosta. Encontre esse gancho e ajuda a gente a remar para o desenvolvimento de uma sociedade de baixo carbono. Muito obrigada.